Seja bem-vindo ao Cabeça de Lab, o podcast do Luiza Labs, o lab de inovação do Magalu. Fala, jovens! Está começando o Cabeça de Lab, podcast do Luiza Labs e do Magalu. Eu sou Gouveia e no episódio de hoje a gente vai falar sobre Data Lake. É uma arquitetura que cada vez mais empresas vêm adotando e que é um dos elementos da mentalidade orientada a dados. A gente trouxe para falar aqui hoje sobre esse tema o Nelson Forte. Fala, Nelsinho. seu Gouveia. O Nelsinho aqui do Labs. Então, Isso. por favor, explique aí o que o senhor faz, além de encantar nossos corações. Obrigado, são seus olhos, cara. Hoje, atualmente, eu sou tech lead da área de ciência de dados, especificamente, na verdade, tech lead da área de dados, mas focado em ciência de dados e etc. Então, dando suporte para a galera e sempre pensando na frente, pensando em inovação com relação à ciência de dados e etc. Boa! E com a gente aqui também tá o Pedro Pichatelli, nosso picha. Por favor, Picha, né? apresente-se. E aí Gouveia, e aí Nelsinho, a voz do Nelsinho fica boa. Cara, meu nome é Pedro Pichatelli, eu sou engenheiro de dados aqui no Magazine. Hoje eu faço parte do time que cuida do Data Lake do Magazine e eu participei um pouco antes aí como usuário do Lake, antes do time de recomendações. Isso aí. Bom, para começar, né, que raios é Data Lake? Acho que quem clicou e não sabe aí, vamos só dar uma base para a conversa fluir um pouco mais. Então, o que é Data Lake e como no Labs isso é importante pra gente aqui? Cara, Data Lake é um termo que foi inventado lá em 2010 pelo James Dixon. Ele, numa dessas conferências internacionais aí, ele introduziu esse termo para o mundo, explicou que era uma ideia nova, como é que ele achava que as coisas deveriam fluir, né, a partir daquele momento. E é engraçado porque o mundo aparentemente compreendeu completamente errado, né? Porque Que deixou ele pistolíssimo. Exatamente. 4 anos depois, ele escreveu um blog post no blog pessoal dele dizendo que o mundo havia entendido ele errado. Ele confrontou diversas pessoas também influentes, né? Como falando assim, cara, você entendeu errado, você também entendeu errado, todo mundo entendeu ele errado. Então, assim, eu acho que a gente pode explicar o que a gente enxerga como Data Lake no Labs para o James Dixon não pistolar com a gente depois. Cara, basicamente no Labs a gente trata como Data Lake um lugar único onde todos os dados da companhia vão parar, né? Esse dado ele pode vir de uma aplicação, ele pode vir de um caminhão da logística, ele pode vir de uma loja física, ele pode vir de qualquer lugar. E a gente não discrimina dado, né? Qualquer dado para a gente é dado. A gente guarda esse cara lá, trata ele, cataloga e depois disponibiliza para a empresa. Excelente. E vale notar que isso não é só documento de banco, isso é qualquer coisa, né? Imagem, Sim. áudio, Exatamente. qualquer coisa. É agnóstico ao tipo de dado, no final das contas, né? Completamente agnóstico. E aí quem usa esse dado é o Nelsinho. Também. Todos nós. E, Nelsinho, aproveitando aí que a bola foi passada para você, Boa. como que você estava já na tribo de dados Sim. e na parte de quando a arquitetura era outra, né, diferente dessa aqui. Quando você estava lá, o que você consegue comparar e quais as dores que a gente teve para falar, putz, a gente precisa mudar isso? E, na verdade, onde surgiu a primeira ideia? Sim. Ou foi acidental, foi planejado? Foi levemente planejado, eu diria, na verdade. Foi finalzinho de 2013, num papo com o Fatala, que é o nosso CTO. CIO, na verdade, agora, né? Não, CTO. CTO, tá certo. Nosso CTO, ele veio com essa ideia, acho que foi em alguma conferência que ele viu que estava todo mundo falando disso e etc. E ele trouxe isso pra gente, trouxe isso pra discutir e era engraçado porque era um termo que a gente não conhecia, mas tudo que acontecia e tudo que aquele termo envolvia a gente conhecia. A gente tinha, de alguma forma tinha tido contato. Então, isso foi bem bacana, porque a gente começou... a gente pôde aproveitar um movimento que estava acontecendo, talvez em algumas empresas, e um movimento que estava acontecendo com relação a dados pelo mundo. A gente conseguiu aproveitar essa ideia e começar a usar as tecnologias que a gente ou estava se acostumando ou já tinha tido contato e tinha trabalhado, alguma coisa assim.
Nesse momento, no começo de 2014, a gente começou a perceber, cara, a gente precisa ter isso, a gente precisa testar e para ver onde a gente vai, até onde vai com isso. A principal dor naquele momento era, já tinha, o Magazine já era grande demais, super grande, já tinha dados pra caramba, só que tinha um pouco, uma maior dificuldade, na verdade, era tipo, o isolamento que todos esses dados tinham e não tinha nada centralizado. Principalmente a falta de centralização provavelmente tinha a ver com a dificuldade para escalar esses dados. Cada um tinha sua ilhazinha de dados ali, tinha uma separação, e ninguém tinha pensado ou tinha mesmo receio de juntar tudo isso, porque o volume final desses dados ia ser gigantesco, ia ser difícil para processar isso tudo, porque ainda estava com aquela ideia de arquitetura muito de microserviço e principalmente tentando sempre escalar isso verticalmente, né? Escalar, tipo, aumentando a máquina, aumentando a memória, aumentando o processamento, etc. Chegava um momento que não tinha mais o que fazer, não tinha mais não tinha mais para onde correr. Foi aí que foi começando em 2014, a gente começou a fazer os primeiros testes, fazendo teste de conceito, prova de conceito, e pegando dados de um banco espalhado por aqui, um outro banco dali, e principalmente testando isso, né? Essa heterogeneidade dos dados e como juntar tudo isso num lugar e com o volume cada vez mais crescendo, como ainda manter a velocidade, sabe? Ainda conseguir entregar tudo que precisa na velocidade que a gente precisava. Então, eu lembro que a gente começou fazendo os testes com Hadoop especificamente e aplicações e frameworks relacionados dentro do ecossistema. Daí, a gente começou a provar cada vez mais para as pessoas que, putz, isso aqui a gente vai conseguir juntar muita coisa, a gente não vai parar de ter medo do dado, né? A gente parar de ter medo do tipo de dado que vem, não travar, diminuir os nãos que a gente falava para a maioria das pessoas, porque era um dado difícil, era um dado que era gigante demais, a estrutura não era bem conhecida. Tem que aprender a desapegar um pouco, né? De ter esquema, ter estrutura, saber como tá. Exatamente. Essa foi a mensagem mesmo, desapegar dessas preocupações e partir para uma estrutura que a gente pudesse não ter esse medo, a gente pudesse receber tudo isso e processar. Começou um cluster pequeno, era um cluster de 3 máquinas no começo, contando era o master, né, a máquina principal, e mais 2 de nós que cuidavam do processamento principalmente. E esse cluster inicial ficou de pé uns 4 meses, mais ou menos. Depois a gente falou, cara, é de verdade, a gente tem que fazer isso. Aí a gente partiu para um cluster de verdade, onde a gente ia realmente fazer tinha uma estrutura, tinha um projeto e tinha a coragem de trazer tudo isso de todos os lugares, assim. Então, foi aí que começou, acho que realmente a história desse Data Lake, e essa história é cheia de erros e acertos, né? E essa história desse Data Lake inicial durou mais ou menos... Na verdade, até uma curiosidade, a gente matou esse Data Lake antigo, né, essa estrutura antiga, exatamente no aniversário de 3 anos dessa estrutura. Foi uma puta coincidência, assim. Chegou lá, de repente, a gente ia matar a estrutura, a gente olhou quando ela tinha sido criada, era exatamente o dia do aniversário. Triste ou não. Parabéns pra você. Tchau. Parabéns pra você, vou te matei. Exatamente. Que a gente matou essa estrutura. Que medos a gente deixou de ter e que coisas, que coisas novas que a gente passou a ter com isso? Primeiro, a gente deixou de processar muita coisa antes de começar a usar. A gente passou aí o dado realmente puro, do jeito que ele vinha, das fontes, etc. Então, isso foi bem legal, porque normalmente a gente processava esses dados antes, porque a gente sabia que uma vez que ele estivesse no local, né, no repositório de dados, que fosse ser usado pelo usuário final, se a gente não processasse, não ia ter performance, a pessoa ia ficar
ficar caríssimo, as pessoas iam esperar demais para ter o resultado e assim vai. Com essa possibilidade de escalar horizontalmente e aí acrescentando máquinas, a gente parou de ter esse medo. A gente começou a ter o dado puro do jeito que ele vinha e ele ia sendo enriquecido e a gente ia alterando ele da forma que precisasse. Então, sendo um pouquinho mais técnico, assim, a gente começou a processar CSVs gigantescos, JSONs gigantescos. A gente começou a ter outros bancos de dados diferentes e que escalavam diferentes. Então, a gente tinha Entbase lá, a gente importava muita coisa com Scoop das fontes de SQL para dentro do Data Lake. Tinha alguns processos que a gente não dá para dizer que era um streaming, mas eles escreviam sem parar lá. Então, a gente recebia muito dado. E chegou num momento que a gente estava com um cluster muito grande, um volume de dados também absurdamente, muito considerável. Eu lembro que no dia do desligamento, no total, tinha mais ou menos uns 40 teras de dados lá, de diferentes fontes e estruturas. E lá dentro dele tinha um ecossistema bem complexo também, e etc. Isso foram as coisas boas, assim. A gente deixou de ter esse medo, a gente passou a testar muita coisa nova lá, e a gente começou a entregar valor de coisas novas também. Só que nem tudo deu certo, né? Nem tudo funcionou super bem. O principal problema, acho que a gente começou a enfrentar era como era tudo relativamente manual. O que eu quero dizer a administração precisava realmente de alguém que estivesse olhando para aquele cluster, olhando para a saúde do cluster, e assim vai. No final das contas, isso gerou um problema para a gente. Assim, ficou centralizado em pouquíssimas pessoas que conheciam a estrutura, que sabiam como funcionava, de administrar isso. Acabou que acho que foi comecinho de 2000, um pouquinho mais para o começo de 2017, eu trabalhava numa equipe que realmente cuidava do Data Lake, era uma equipe de analytics. Teve algumas mudanças que essas pessoas foram para outras equipes e acho que um grande problema foi o Data Lake perdeu os pais, assim, tipo as mães dos pais e etc. Então, como ele precisava de gente que olhasse para ele, então no final das contas ficava muito difícil manter. Sempre exigia tipo alguém que já estava em outra equipe, em outro projeto, ir lá voltar para ele, ver o que estava acontecendo, subir nó que como é um organismo vivo, né, que sempre tem dado entrando, é meio que um monstrinho que está ali esperando para, se ninguém olhar, ele... Exatamente. Exatamente. Não só isso, né? Tem a parte de curadoria dos dados também, que era muito difícil, cara, Sim. porque... sei lá, normalmente você atribui a responsabilidade de cuidar daquele dado, né, para quem produz o dado. Só que nem sempre tinha uma área que respondia diretamente por aquilo, né? Às vezes era uma integração entre sistemas, mas que não tinha um dono claro. Então, sem uma equipe dedicada para cuidar desse dado, era complicado. Acabava que muitas vezes você percebia que, sei lá, uma semana de dado estava vindo cheio de ruído e estava praticamente impossível de usar. E é ruim, né? É meio que dado que não serve para nada ali no caso. Sem dúvida, sem dúvida. E com isso ficou claro que a gente precisava mudar, precisava fazer diferente. Em 3 anos, dentro de cloud providers, apareceram novas tecnologias que acabavam substituindo algumas coisas do ecossistema que já estavam lá, e era com menos preocupação com a administração do que a gente tinha, né? Sei lá, uma parte específica do Data Lake antigo, né, do que estava rodando antes, tinha que alguém ir lá verificar se, sei lá, algum volume de dados e etc. Nessas novas estruturas e nesses novos serviços, isso deixou de ser uma preocupação. Isso, na verdade, quem mantinha eram os cloud providers e assim vai. Logo, com isso aparecendo, ficou mais claro para a gente que talvez ter que alguém ficar cuidando disso, uma pessoa que precisa de quase dedicação exclusiva para fazer isso, dá a impressão que não precisava mais. Assim, a gente poderia
dar essa responsabilidade para esses serviços e fazer coisas até mais importantes que a gente não conseguia fazer com os dados, né? Tipo, fazer coisas diferentes que a gente não conseguia fazer porque a gente estava se preocupando com a administração e não com enriquecer, em aumentar a velocidade, etc, etc. Basicamente isso. Legal. E você mencionou lá no começo que vocês começaram a observar outras empresas e tudo mais. O que vocês observaram e quais empresas que vocês observaram para ter uma referência do que a gente tomou de decisão para ter o que tem hoje? Assim? Basicamente as grandes que geram volume de dados, os maiores volumes de dados do mundo, assim. Então dá para citar muito Netflix, a gente olhou muito para a arquitetura da Netflix, até porque a quantidade de dados que eles colhem e geram é monstruosa. A gente olhou também bastante para a Spotify, que são empresas principalmente que tinham uma abertura maior, que faziam blog posts nos blogs deles sobre a própria arquitetura. A gente queria muito saber, por exemplo, de outras empresas como o Google, mas isso não era muito aberto, sabe? O Google normalmente ele só faz papers sobre Exato. as arquiteturas deles, mas eles não falam como eles usam as próprias arquiteturas internamente. Exato. Então assim, ele te ensina a fazer um Hadoop da vida, mas ele não fala muito como ele usa o próprio Hadoop dentro do Google. Então é uma relação complicada. Exatamente. Então a gente foi buscando nesses caras que eram mais abertos, né? Então saiu bastante ideia daí. Quando a gente olhou para essas empresas, saiu bastante estruturas novas que a gente podia usar, novas formas e etc. Então foi olhando para esses monstrinhos de dados aí que tem pelo mundo. Boa. Isso foi começo de 2017, é isso? Quando a gente decidiu mudar de arquitetura. Foi... Pedro, me ajuda. Então, a arquitetura rachou de vez foi agosto de 18. Agosto de 18. É recente. Boa. É recente. Até antes de agosto de 2018, a gente tinha esse cenário onde a galera se revezava, né? Meio que os criadores do Lake se revezavam para tomar conta e continuavam fazendo suas tarefas, né? Trabalhavam às vezes em recomendações, intelligence e tudo mais. E aí, em agosto de 2018, foi quando o Daniel Cassiano, né, voltou e resolveu criar uma equipe própria de engenharia de dados e falar, cara, vou trazer uns caras que vão servir para isso, né? Tipo, os caras vão criar uma arquitetura nova que dessa vez escale, que consiga chegar mais perto dessas arquiteturas ideais que a gente enxerga. Gente que tem no core, assim, né, a capacidade para cuidar desse cara, pensar em soluções mais ou menos voltadas para isso, e aí, num segundo momento, ajudar o Magazine a entrar e usar esse cara, né, começar a pensar de uma maneira diferente, né? Dar uma mudada no jeito de pensar da galera. Legal. Dentro dessa temática de Data Lake, né, vocês observam que qualquer empresa pode ter um Data Lake. Putz, eu tenho uma empresa pequena que a gente faz um trampo para, sei lá, inscrição em eventos e coleta de dados em um volume não tão grande. Vale eu ter um Data Lake porque é mais fácil de processar, etc. Ou vocês acham que é overkill para uma empresa pequena? O que vocês percebem? Minha opinião na verdade, acho que não é para todo mundo, porque computação distribuída, né, o que geralmente essas coisas rodam, ou seja, está rodando em vários computadores, uma única tarefa está rodando em vários computadores ao mesmo tempo, só faz sentido quando você realmente precisa de vários computadores para rodar ao mesmo tempo, né? Então, talvez não seja para todo mundo e é exatamente o que você falou. Tem cara, para alguns problemas tem cara de ser overkill. Porque a própria estrutura de computação distribuída, ela tem nada de graça, né? Então ela tem alguns overheads, né? Algumas coisas que ela precisa controlar, principalmente da execução, que se você tem pouco dado, se você tem um volume muito pequeno, você acaba ficando pior do que se você estivesse rodando sem esses overheads para controlar a execução e assim vai. Nesses casos, de repente, é melhor você colocar tudo num cluster de Elastic lá, ou numa máquina de Elastic e queryzar tudo lá, se não for vários tipos de arquivo. E começa daí para conhecer, explorar o dado, começar a entender como que funciona. Exato. Eu acho que assim, um bom
ponto de partida que a gente geralmente fala um princípio do Big Data é não cabe em uma máquina. Boa. Né? Então, assim, se o seu dado cabe em uma máquina, não precisa de Big Data ainda, né? Você ainda está numa outra etapa. É um bom definidor, né? Se tá numa máquina, não é Big. Então, exato. Não faça. E não tem problema não ser, tá? Acho que, assim, faz parte da não caia na hype. Exatamente, sim, não sim. é porque é legal que você tem que ter. Acho que, assim, não caia na hype. Esse tipo de estrutura, cara, ele exige uma equipe para cuidar, ele exige tipo, um novo tipo de cara para olhar para esse dado, para essa arquitetura e tudo mais. Ele traz uma complexidade que às vezes é desnecessária, principalmente para uma startup ou para uma empresa menor que está começando agora, sabe? Então, assim, se você quiser ter cuidado com o jeito que você produz os dados, se você começar a usar esses caras de maneira legal, eu te garanto que a hora que você crescer, vai continuar bala, saca? Assim, no começo é melhor você ter uma mentalidade boa do que ter um data lake. Eu acho que, primeiro, uma coisa que a gente evita aqui no Labs é a otimização precoce, né? Então, assim, não precisa sair otimizando tudo que não precisa ser otimizado, sabe? Deixa essa necessidade vir, ela vai vir. É muito simples, cara. Sim. A hora que você precisar de 12 horas para processar a sua planilha de CRM lá, essa necessidade apareceu. Você não dá mais para manter desse jeito. Aí você começa a pensar em como escalar, sabe? Sim. É uma boa abordagem e, na verdade, quando a gente tem a mentalidade de dados e você já nasce com isso, se você não tá com Big Data e etc, tipo, não tem um Data Lake, não tem um Big Data, não tem um cluster de Hadoop enorme aqui rodando, mas tudo bem, se você tiver mentalidade, você não vai sofrer o impacto maior da mudança, porque você já tem lá, você vai ter uma tecnicalidade que você vai ter que desenvolver para lidar com o problema. Boa. Exatamente. E dentro disso, o que vocês observam de coisas futuras e próximos passos dentro desse mercado? Vai existir um Data Ocean? Cara, eu acho que assim, é muito engraçado, né? Porque as coisas vêm como ondas, né? Então, a gente tinha uma... Ocean aí, ó. Falando. Cunhei o termo aqui, velho. Vou ficar pistola daqui a uns anos. Assina aí. A gente tinha lá atrás, né, uma arquitetura totalmente centralizada de monolitos, onde tinha uma base só para todo mundo. Teoricamente, naquela lá não precisava de data lake, tá todo mundo no mesmo lugar. Aí a gente falou, não, isso não funciona, vamos quebrar para microserviços. Criamos um lugar onde cada um tem o seu silo de dados lá em uma linguagem, num banco, numa abstração, SQL, NoSQL, tanto faz. E aí ferrou, né? Eu preciso de dado de venda, de produto de cliente, estão em 3 bases diferentes, onde que eu junto isso? Daí surgiu o Data Lake. Agora a gente está, né, nesse novo mundo onde todos os dados voltaram a estar no mesmo lugar. E aí volta um problema antigo, que é o catálogo. Que é o seguinte, uma vez que eu tenho esse Ocean ou esse Lake e tudo mais, o que tem ali dentro? Tipo, acabei de entrar ali, olhei para o Lake, como é que eu sei o que tem ali dentro? Porque num banco é fácil, você pode ir lá listar as tabelas, listar os bancos, etc. Agora, num lake, onde as coisas não estão estruturadas dessa forma, é um pouco mais complicado. Então, assim, um grande desafio da parte de engenharia de dados hoje é prover um catálogo bom para as pessoas. E detalhe, né? Você não pode só prover um catálogo bom para um cara que é cientista de dados, que programa Python, que entende Spark e por aí. Você tem que prover um catálogo bom para qualquer tipo de pessoa da empresa. Isso é democratizar os dados. Senão você está, democratizando por partes, sabe? Você não está sendo de verdade democrático. Então, uma pessoa que tem uma capacidade técnica muito mais limitada tem que ser capaz de acessar esse dado e conseguir trabalhar com ele. Seja no Excel, por exemplo. Pode crer. E dentro disso de catalogar corretamente e tudo mais, acho que quem não está familiarizado, às vezes não consegue imaginar como que, como que vocês fazem isso? Vocês colocam isso num banco, num S3, num GCS? O que acontece? Você fica num disco? Boa. Como que você separa em pasta? Sei lá. Cara, a gente usa uma solução aqui dentro do Labs que chama Secan. É um cara que é um produto código aberto aí, todo mundo pode baixar e usar. Basicamente, o que esse cara faz? Você espeta ele nas suas bases, né? Ele puxa uma prévia dos dados e ele cataloga isso dentro de um serviço. É como se ele criasse um Google interno do Labs. Então, a pessoa entra lá numa página e ela fala assim, quero dados sobre, estoque. Ela escreve a palavra estoque. A hora que ela dá o Enter, volta para ela no resultado bancos, às vezes arquivos, às vezes de entrega de estoque, por exemplo, planilhas, enfim, dados diferenciados que o Lake tem lá e que ele conseguiu entender que faz parte do contexto catálogo. Né? Então, hoje é isso que a gente usa como catálogo de dados dentro do Labs. Esse cara ele não é tão trivial assim por baixo dos panos, né? Ele tem uma estrutura bem gordinha, mas ele é o que a gente achou de mais legal no mercado aí hoje, não pago, para entregar o dado catalogado para os usuários do Lake. Boa.
Legal. Isso é bastante importante, do ponto de vista de ciência de dados, é muito importante, porque o começo do trabalho do cientista de dados é justamente conseguir encontrar um problema, olhar para os dados e se achar no final das contas. Esse catálogo é absurdamente importante porque elimina um tempo gigante do começo de um projeto ou do começo de uma tarefa específica, porque você não está se achando lá, você não sabe onde estão as coisas, você não sabe os tipos de dados e etc. Isso vai ter um bom catálogo está ajudando a gente a acelerar demais tudo que a gente precisa entregar, todos os algoritmos que a gente precisa executar e assim vai. Logo, é exatamente o que o Pedro falou, é absurdamente importante ter esse catálogo e ter isso muito fácil para todo mundo. Assim, a gente fala que tem uma expressão americana que eles chamam de data bagger, né? O famoso pedinte de dados. Porque muitas vezes, cara, quando você tem um cientista e ele não sabe onde achar os dados e ele precisa desse dado para poder produzir alguma coisa para a companhia, eles são confundidos com data baggers, porque ele sai andando pela empresa perguntando, você que tem dado de estoque? Não, você que tem dado de estoque? Não, você que tem dado de estoque? Ah, putz, achei faltam 14. E aí ele fica lá rodando, é uma quest pessoal do cara achar os dados que ele precisa. Então, assim, a ideia desse catálogo é evitar esse tipo de problema. Assim, acho que não faz sentido, a gente perde muito tempo não só do cientista, né, do analista e por aí vai. O legal é entender que Data Lake é um recurso que é super importante pra gente usar quando você fala, putz, eu preciso saber alguma informação, só que eu não tenho isso já em algum lugar. E você, na real, às vezes nem sabe como calcular, como computar, de onde pegar. Exato. Então, acho que é uma baita ideia para solucionar esse problema, né? Sim. Uma coisa legal do Lake também é que ele permite que as pessoas compartilhem o seu trabalho, né, de certa forma. Por exemplo, supondo que o Nelsinho, ele trabalha completamente isolado em algum lugar lá e ele cria uma nova hipótese de recomendação, por exemplo, e ele joga dentro do Lake. É muito capaz que o time de recomendações, que às vezes nem conhece o Nelson, veja esse resultado e ele tem a base de cálculo e tudo mais, ele consegue conversar com o Nelson, falar assim, caramba, Nelson, vi esse negócio que você fez, achei muito legal. E isso serve pra gente também, como recomendações, sabe? Então, assim, as áreas começam a trocar esse tipo de dado já calculado, assim, às vezes processado, de uma maneira que às vezes eles queriam fazer, mas não sabiam como, ou às vezes de uma maneira que eles faziam, mas não ficava tão legal, e por aí vai. E às vezes, esse tipo de dado processado, ele é tão importante para a companhia, de maneira democrática falando, assim, as pessoas começam a enaltecer esse dado, que aí o time de engenharia de dados vai lá e abraça ele como oficial. Porque a ideia do time de engenharia de dados nada mais é do que cuidar de algumas informações que são core para a companhia, né? Então, pedido, produto, cliente, estoque e por aí vai. Só que se o organismo ali que eu estou cuidando está me falando que esse dado é importante de maneira democrática, cara, eu abraço ele também. Então, eu vou cuidar dele porque, de fato, ele é de importância para a companhia toda. Ele não é um dado mais de contexto ou de nicho que a gente fala. Dentro dos nossos desafios também, aí, acho que para várias pessoas que lidam com Data Lake e dados de pessoas, a gente tem um desafio que vai ser obrigatório a gente contemplar no ano que vem, né? A gente tem esse ano para trabalhar com ele. Não quer dizer que a gente não faz, mas quer dizer que a gente vai ter que tomar muito cuidado com várias coisas, que é a famosa Lei Geral de Proteção aos Dados. Exatamente. Como que vocês veem essa iniciativa da lei dentro do aspecto técnico, né? E quais os desafios que vocês já têm observado de abordar as necessidades que essa lei vai colocar? Legal. Cara, eu acho que a lei está super correta, eu acho assim, faz bastante sentido, eu acho que a gente tem que ter controle mesmo sobre as informações que a gente acaba disponibilizando para as outras pessoas e elas têm que cuidar dessa informação com carinho, né? A gente não pode tratar esse tipo de dado de qualquer forma. E eu acho que, assim, falta um pouquinho ainda de claridade sobre alguns tópicos da LGPD, né? Nem tudo está 100% claro, definido, ainda tem bastante discussão em cima do tema, mas eu acho que está encaminhando para um caminho legal, ele está indo para um rumo bacana, num meio termo ali entre eu conseguir pegar dados do meu cliente de maneira que eu consiga criar modelos, né? Ajudar o Nelsinho a criar coisas novas. Obrigado. Mas, por outro lado, sem expor demais a vida da pessoa, por exemplo, a um ataque, né? A gente acha que a segurança é uma coisa seríssima hoje com relação a dados
E dado que a gente tem um celular ali que, por exemplo, emite nosso lat long, ou seja, a gente tem a geolocalização da pessoa, né, o dia todo, então tem que tomar bastante cuidado com esse dado. Acho que o maior desafio que a gente vê hoje para o Lake é quando a pessoa pede para não ser mais traqueada, né? Quando a pessoa levanta a mão e fala, cara, não gostaria mais que meus dados aparecessem no Magazine Luiza. Porque colocar coisas no Lake é muito fácil, tirar coisas do Lake é muito difícil. Então a gente vai precisar dar uma trabalhada boa nessa parte de traquear tudo que a gente tem de informação do usuário para conseguir remover de maneira segura e, de fato, realizar o desejo da pessoa que é não ser mais traqueada. Sem impactar os modelos. Sim, né? sim. Acho que tem um desafio também de criptografia, talvez, aí envolvida, né? Trazer dados nem sempre é fácil, armazenar esse cara nem sempre é fácil, buscar é mais difícil ainda, mas tem um desafio de como eu guardo isso da maneira mais segura possível. Isso envolve não só a criptografia dos dados mesmo, mas olhar para a própria rede que está envolvendo essa arquitetura de Data Lake, o que é exposto, e se o que é exposto, quando eu digo exposto, eu estou falando de APIs, etc. Se o que é exposto é realmente seguro, e também acho que respeitar o direito universal pela privacidade, assim, acho que é o maior desafio nisso para o futuro. Né? O que a gente tem feito também bastante é tentado revolucionar um pouco o jeito que as pessoas trabalham, né? Porque, cara, dentro do Lake, ali no ecossistema do Lake, eu tenho um cloud provider que, cara, tem milhões de certificações lá de segurança. Eu tenho criptografia, eu tenho VPC, eu tenho um monte de recursos de segurança. O problema acontece quando a pessoa puxa dados do Lake e quer trabalhar na máquina dela, por exemplo. E assim, cada vez mais a gente tem criado mecanismos para evitar que isso aconteça. Por 2 motivos. Primeiro porque, de novo, né, voltamos naquele problema do Big Data e Small Data. Tipo, não cabe na minha máquina. E a segunda coisa é, cara, a gente sabe que o elo mais fraco da cadeia da segurança é sempre a pessoa, né? Então, eu posso fazer o Lake mais seguro do mundo. Se aquela pessoa tem um notebook, puxa o dado para cá e é roubada, cara, o cara que pegou o notebook dela pode pegar o HD e ter acesso a todos os dados. Né? Então, toda a minha segurança ali, meu Fort Knox que eu construí em volta do Lake, serve para nada, né? E se o desenvolvedor vacila em algum momento, também, por mais curto que seja esse momento, é bem crítico, né? A gente tem bastante cuidado com essas coisas. Muito. A gente mega segrega as coisas, acesso também é um negócio super controlado. Mas acho que o desafio que eu também vejo para várias organizações, não só a gente, né? É conseguir também você implementar isso sem perder a agilidade de como que a gente trabalha. Sabe? Exatamente. Eu acho que o grande segredo é você conseguir vender para todos os níveis as vantagens de trabalhar dentro do Lake, sabe? Porque geralmente as pessoas tipo o Nelsinho, a galera que é mais técnica, tem essa consciência por natureza. O problema começa a ficar um pouco maior quando você sai da camada mais interna ali do Lake. Pessoas que às vezes são mais simples ou têm uma formação não tão específica nessa parte e não compreendem todos os riscos que envolve aquela informação. E tudo bem, sabe? Eu acho que, de novo, né, quando a gente fala de democracia, a gente está falando de pessoas diferentes que às vezes o cara é o melhor cara que eu tenho para tratar de estoque, por exemplo. Mas ele não é um cara muito técnico em relação a TI. Então eu tenho que dar para ele ferramentas com que ele consiga trabalhar aquele dado que ele precisa para continuar fazendo o trabalho excelente dele de estoque, sem que ele perca performance ou agilidade, mas que ele mantenha aquele dado seguro, né? Eu não posso dar para ele as mesmas soluções que ele tinha no passado, que já tinham problemas de segurança, né? Como trabalhar o dado na própria máquina. E dentro disso a gente entra até no tópico aqui que vai ser nosso último, inclusive, que é o desafio maior que a gente tem relacionado a pessoas, né? Sim. Como todo desafio que a gente tem, colocar o mindset de data lake, de dados e de usar dados e captar, armazenar e depois conseguir enxergar, de entender criticidade e perigos e tudo mais. Acho que o desafio de pessoas é cada vez maior. A gente, inclusive, vai ter um episódio sobre mentalidade de dados para tentar abrir um pouco a cabeça de quem não tem isso ainda. E, inclusive, nesse episódio a gente deve aprofundar um pouco mais sobre isso. Legal. Bacana. Cara, eu acho que hoje
quem é referência no mundo para essa parte é o Airbnb. O Airbnb ele desenvolveu uma que eles chamam de Data University, se eu não me engano, que é uma plataforma interna in-house, completamente in-house, onde eles pegaram os caras mais capacitados e ajudaram eles, claro, mas fizeram eles criarem conteúdos educativos para todos os níveis. Então, quando você entra na Data University, você é teoricamente um nível 0. Você vai do nível 1 até o nível 3, se eu não me engano. No nível 1, você é capaz de explorar os dados da maneira mais pura possível, sei lá, uma planilha Excel, por exemplo. No nível 3, você é capaz de fazer uma análise já usando ali um PySpark, por exemplo, de maneira distribuída dentro de um cluster e lá. Então, assim, eu acho que, muito legal a iniciativa dos caras, porque eles cansaram de tentar achar pessoas que já tinham esse mindset. Eles começaram a formar as pessoas de dentro de casa com esse mindset. Então, assim, os caras dão aula nesse sentido. Animal. Bom, excelente. Então, acho que fica por aqui. Esse episódio teve o prazer aí de trazer o nosso querido Nelsinho, nosso querido Picha. Nelsinho. E acho que esse é o comecinho do assunto, né? Que dados é um universo gigante, tem tantas ramificações e aí a gente consegue aprofundar em vários detalhes e nuances dessa temática. E é um assunto super novo, tá? Tudo é novo, ninguém tem a resposta final, assim, tá tudo em movimento ainda, sabe? Então a gente tá constantemente aprendendo e mudando. Daqui a pouco muda de novo. Exato. Isso aí, tudo muda. Tudo muda. E, bom, qual o contato de vocês aí? Twitters, coisas socials pra galera achar vocês, se vocês quiserem. Para começar por mim, eu não tenho quase nada de rede social. Mas tem bastante artigo. É verdade. Cara, meu e-mail aqui, se quiserem bater um papo, etc., é nelson@luisalabs.com. Tipo, tô aberto para escutar sugestões e erratas e elogios e o que você quiser. Se quiser mandar receita de bolo, também aceitamos. Então, é isso. Se quiser bater um papo, só mandar para esse e-mail, nelson@luisalabs.com, que a gente conversa aí sobre tecnicidades, alguma coisa assim. Boa. E você, Picha? Cara, mandem e-mail pro Nelsinho e perguntem o nome do antigo e do novo Lake e por que eles têm esse nome. Boa. Por favor, façam isso. É uma excelente história. Boa. É um easter egg pros curiosos. Exatamente. Exato. Quem viver verá. Meu handler no GitHub é Pichatelli e tirando isso, todas as minhas outras redes sociais você pode me achar como Pedro Pichatelli. Meu e-mail do Labs é pedro.pichatelli@luisalabs.com também. Me encontra em qualquer lugar desses aí, vamos trocar ideia, a gente conversa sobre qualquer anseio ou qualquer dúvida que vocês queiram aí. Vambora. Boa, excelente. Eu sou o Gouveia, a gente fica por aqui. Esse foi o episódio 3 do Cabeça de Lab. Você encontra a gente no Twitter, #CabecaDeLab. Também tem o nosso perfil do Twitter, Cabeça de Lab. E a gente se vê. Até a próxima. Na verdade, a gente se ouve, né? Falou, jovens. Até a próxima. Cabeça de Lab, o podcast do Luiza Labs, o lab de inovação do Magalu.